Olá, crianças, bom dia! Tudo bem com vocês? Professor Leonardo aqui de volta para a nossa aula de ciências dessa semana. A gente viu ao longo das semanas passadas aulas sobre os animais e hoje nós vamos ter como tema algo muito legal e que vocês gostam muito. Mas antes de eu falar sobre o tema da nossa aula, eu queria fazer algumas perguntinhas para a gente começar a pensar sobre o que é o nosso tema e sobre do que ele vai tratar na nossa aula de hoje. Primeiro, para que a gente consiga ficar bem, ficar saudável, brincar, ter energia, crescer e se desenvolver, do que nós precisamos? O celular. Vamos lá. O celular, ele é usado e em um determinado momento a bateria diminui, às vezes acaba e você precisa fazer o quê? Colocar para carregar, não é isso? Você precisa dar carga na bateria do seu celular para que ele volte a ter toda aquela energia novamente. Mas o ser humano, ele é assim, a gente pluga na tomada e aí fica forte de novo? Não. O que a gente precisa para manter a energia e se desenvolver com equilíbrio? A resposta é a alimentação. Nós precisamos nos alimentar. E o tema da nossa aula de hoje é nutrição saudável. Esses alimentos que nos dão nutrientes capazes de nos fornecer energia, força, motivação para a gente brincar, correr, pular, se divertir. Esses alimentos são conhecidos como alimentos energéticos. Uma outra forma, uma outra coisa que os alimentos nos dão fortalecem o nosso crescimento. Os alimentos que ajudam ao desenvolvimento do nosso corpo, para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva, são conhecidos como alimentos construtores. São os alimentos que nos fortalecem e nos ajudam a crescer. Outro tipo de nutriente ou funcionamento dos alimentos para o corpo dos seres humanos é que eles nos ajudam a regular o intestino, o nosso organismo. Esses alimentos são conhecidos como alimentos reguladores. Eles fazem com que tudo trabalhe direitinho dentro da barriguinha e com os nossos outros órgãos do nosso sistema. Tá bom? Vamos só lembrar aqui rapidinho quais são os 3 tipos de alimentos. Os alimentos energéticos, os alimentos construtores e os alimentos reguladores. Agora você vai ver aí alguns exemplos de alimentos energéticos, construtores e reguladores. Alguns alimentos energéticos nós podemos citar o pão, as massas, o milho, o chocolate. Alguns alimentos construtores, nós temos o leite, o peixe, a carne. Alguns alimentos reguladores, nós temos o abacate, a maçã, a banana, tomate, entre outros. Vamos falar agora sobre as vitaminas. Nós não podemos nos alimentar ou ter qualquer tipo de dieta sem vitaminas. O nosso corpo, ele precisa de determinadas vitaminas para que a gente se mantenha saudável. As vitaminas, elas são conhecidas através das letras do alfabeto, como, por exemplo, a vitamina a vitamina C, a vitamina D e algumas vitaminas B. Essas vitaminas são importantíssimas para que você se mantenha saudável e para que o seu corpo funcione da forma correta. Se há a carência de algumas dessas vitaminas, o nosso corpo ele começa a apresentar alguns problemas. Vamos ver agora alguns problemas ocasionados pela falta de algumas vitaminas muito importantes. A vitamina A é muito importante para o nosso corpo. Caso você tenha uma quantidade insuficiente de vitamina A, alguns distúrbios causados podem ser a cegueira noturna. A falta da vitamina C pode ocasionar
problemas na cicatrização de ferimentos. Já a falta da vitamina D pode provocar o raquitismo em crianças, que são as deformações nos ossos. A falta da vitamina B12 torna a pele áspera e seca, além de causar anemia e diarreia. Agora, para finalizar a nossa aula sobre nutrição, vamos saber a origem desses alimentos. Os alimentos eles podem vir de 3 fontes. Primeiro, a fonte animal, que são os alimentos de origem animal, são aqueles alimentos que vêm de alguma forma através dos animais, como o queijo, como o leite de vaca. Outra fonte de alimento são os alimentos de origem vegetal. São aqueles alimentos que a gente tira da natureza através dos vegetais, como a cenoura, a batata, entre outros. E a terceira fonte de alimento é através da origem mineral. Os alimentos de origem mineral, geralmente, eles advêm da água e do sal. Tá bom? Esses são os 3 tipos de origem de onde a nossa alimentação ela pode vir. Só recapitulando, só lembrando, para não esquecer. Os alimentos podem ser de origem animal, vegetal e mineral. Agora, o que a gente vai fazer? O professor Léo ele separou 2 questões que eu vou enviar aí no grupo para vocês. Vocês vão responder com base no que a gente falou na nossa aula de hoje aqui no vídeo. São questões bem simples e que eu aguardo ansioso a devolutiva de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.